No ano que faleceu o rei Uzias, eu vi o Eterno sentado sobre um trono alto e exaltado. A aba do seu manto preenchia todo o templo. Em torno dele posicionavam-se serafins, cada um deles tinha 6 asas. Com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés e com 2 voavam. E ao mesmo tempo clamavam uns aos outros: Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. E eis que toda a terra está plena, cheia da glória do Senhor. Ao som das suas vozes, os batentes das portas tremeram e o templo ficou repleto de fumaça. Então bradei eu: ai de mim, não tenho salvação, porquanto sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de impuros lábios. E os meus olhos contemplaram dele o Senhor dos exércitos. E imediatamente um dos serafins voou até onde eu estava, trazendo uma brasa viva que havia tirado do altar com uma tenaz. Com ela tocou a minha boca e declarou-me: vê, isto tocou os teus lábios, a tua culpa será removida. Glória a Jesus. E o teu pecado está perdoado. Em seguida, ouvi a voz do Eterno que clamava: quem hei de enviar? Quem irá por nós? Você pode dizer amém? Amém. Que assim, em nome de Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Que tema poderoso. Eu acredito, baseado nesse texto, que a pastora Rosa disse aqui, se entrelaça, porque nós estamos vivendo um tempo que Isaías estava vivendo. Quando Isaías diz: eu vivo no meio de um povo de impuros lábios, e sou um homem de lábios impuros. Esse mesmo contexto é o nosso. E nós precisamos ser tocados pelo céu, porque estamos confortáveis vivendo uma vida natural, uma vida terrena. E é respeitoso porque Deus fez o homem de dicotomia, corpo, alma e espírito. Nós somos totalmente carnais e totalmente espirituais. É claro que não dá para fugir desse contexto terreno, mas isso não pode tirar o foco da igreja. Aleluia. Isso não pode estar em primeiro lugar dos nossos corações. O que acontece nesse texto aqui é que o Senhor vai se revelar a alguém. Como é lindo quando Deus se revela a alguém. Eu tenho um filho de 14 anos, eu estou introduzindo, você vai entender. E eu disse para ele recentemente: eu quero que o Senhor se revele a você. Porque filho de crente não é crentinho. Filho de pastor não é pastorzinho. A gente ensina, só que enquanto um homem, ser humano, não tem um encontro real com Deus, ele não entende. Ele caminha sem propósito. Ele caminha por vista. Mas aqui Isaías vai ter uma oportunidade inédita. Quem dera que todos pudessem viver algo extraordinário como o profeta Isaías viveu. Mas para que a gente entenda esse contexto, eu preciso voltar. E ele inicia esse texto no capítulo 6 dizendo que no ano que morreu o rei Uzias, ele coloca um ponto de partida. E é incrível que o ponto de partida de Isaías é o ponto final do rei Uzias. Logo no início do texto, a gente entende que Isaías começa fechando um ciclo e abrindo outro. E o Espírito Santo de Deus falou comigo e me trouxe aqui para dizer para você: o Senhor está fechando o ciclo e está abrindo um novo ciclo na
está no Novo Testamento, afirmando que Jesus não começa nada novo sem concluir aquilo que ele já começou. E eu quero dizer para você que o Senhor está concluindo aquilo que ele começou. Glória a Deus! E ele vai fazer completar toda a obra, porque o nosso Deus não é nada. E nesse domingo, em dia festivo, vai dizer para você: eu vou começar de novo, mas eu vou terminar aquilo que eu disse. Isso nos faz crer, criar, mas às vezes eu não amo. Porque fechar ciclo do ser humano é muito difícil. Principalmente quando se tem morte no meio. Porque nós somos obrigados a vivenciar o mundo, não dá para fugir disso. Eu estou fazendo psicanálise, aqui no meu psicólogo, minha mãe é psicanalista. E a gente estudando entende que viver o mundo às vezes pode ser imediato, às vezes pode durar anos, mas é preciso. E a gente não quer viver porque a nossa mente não quer sofrer. A nossa mente quer conforto, quer conforto da nossa casa, quer o conforto do dia a dia. Ela não quer sofrer, ela não quer lutar, ela não quer desenvolver. E a gente se acostuma muito fácil com o ambiente cristão. Só que nós estamos sendo sempre provocados pelo Espírito Santo. Sabe por que você está aqui nessa noite? Porque o Espírito Santo te provocou. Sabe por que você veio adorar? Porque a palavra diz que até a vontade que nós temos de adorar tem dele na nossa. Então nós estamos o tempo todo provocados pelos céus a sair da zona de conforto. O Espírito Santo está nos convidando a sair dessa zona. Aleluia. Tipo, apertadinho, tá fofinho, a gente não quer sair. Você está dizendo, não dá para crescer a mim. Não dá para aprender a mim. Não dá para gente crescer ficando do mesmo jeito. Não dá. Já tem que sacudir, tem que descer, tem que tocar, tem que incomodar. Só que a gente não quer ser incomodado. A gente não quer ser revirado, né, pastor? A gente não quer ser mexido. Isaías estava vivendo bem no palácio, parente do rei, estava protegido, fazia parte de uma comitiva, estava em alto escalão, outro nível, como disse o mundo aí, é outro patamar. Só que Deus precisava fechar um ciclo. Porque estava bom demais para ser verdade. E ele abre o texto dizendo: quando morreu no meio dos dias. Deixa eu dizer para você, só para contextualizar, para você entender. Esse rei aqui reinou mais ou menos 52, 53 anos. Foi um dos reis que mais tempo ficou no reinado de Jerusalém. O reinado dele foi próximo, um homem que fez alianças, um homem guerreiro, que fez várias construções, atributos de água, canal, reservatório, construiu torres, fez água, era um engenheiro espetacular. Fez o povo prosperar, tinha confiança no seu povo, era um ótimo político. Era um homem que respeitava as leis do Senhor presente. Ele conquistou o seu povo, ele reinava sobre a graça de Deus. Era um tempo próspero, um tempo abençoado. Não tinha jugo pesado sobre o povo. Jerusalém caiu super bem. As pessoas querem se aliançar e não dar conta, porque sabem o poder que os dias têm. Só que ele não tinha o poder de massacrar, não. O poder dele era diplomático. Esse tempo que Isaías está vivendo. Só que a história diz que esse rei se perdeu. E aí está um sério problema. Porque quando a gente vai, Deus está dando corda para a gente, né? E tem hora que a gente vai bem. Eu peguei hoje de manhã na igreja e falei sobre o Salmo 73, quando a Gato diz: eu quase tropecei e caí. Porque a gente vai bem. Só que chega uma hora que a gente se esquece. Porque se tem uma coisa que a gente tem facilidade é de esquecer. É verdade ou não é, gente? Pensa numa memória curta e em frente. É assim ou não é?
Vamos voltar um pouquinho, o povo no deserto. Tudo que Deus fazia. Moisés virava as costas para o povo na idolatria. Esquecendo tudo que Deus fez. Queria ficar perdido, está esquecendo da provisão. A gente tem memória curta, a gente esquece rápido, mas Deus não esquece. Aleluia. O decreto de Deus é eterno. O que Deus falou com firmeza, não é passageiro, está voltado. Só que a gente esquece. O rei esqueceu o limite de onde ele podia ir e aonde ele não podia ir. Ele acha que está bem o suficiente com o seu corpo, que está com crédito com Deus e pode avançar dinheiro. E aí a gente se perde. Porque quando tudo vai muito bem, é por isso que o sábio Salomão diz que é melhor o luto do que a festa. Porque o luto faz a gente refletir. Salomão, é melhor um momento de perda, de dor, de tristeza, pelo menos você está refletindo, você está lembrando. Amém ou não? Amém. Quando Jesus deixou a ordem de nós sermos, ele disse, faça isso em memória aqui. E Jesus sabia que a gente tinha memória curta. Ele disse assim, ó, faça isso sempre, sempre em memória. Ô, gente. Aleluia. A gente não pode esquecer. Nós não podemos esquecer. Mas chega uma hora que a gente esquece. A gente está indo tão bem, começa a ir no automático, sabe? Alguém aqui já viveu isso? A gente vai no automático. Não é mais algo devocional, é automático. Você vai. E realmente você tropeça. Foi isso que o rei Uzias fez. Achou que estava com crédito no céu, que podia ultrapassar o limite que ele faz. Ele assume o lugar de sacerdote e vai oferecer a Deus o sacrifício. Vai colocar a mão onde não é para colocar. Deixa eu dizer uma coisa para você com propriedade. Faça aquilo que Deus te chamou para fazer. Aleluia. Mas não coloque a mão naquilo que Deus não te deu. Glória, aleluia. Mas o que não é teu, não mete a mão não. Sabe por que você vai se queimar? Esse é o nosso problema. A gente às vezes não faz nem a nossa parte. Ou até faz bem, vamos falar com o rei Uzias, está fazendo a parte dele super bem. Mas pode assumir um lugar que não era para ele. E aí, ele se atropelou. Ele entristeceu o Senhor. Foi reprovado por Deus. E eu disse que Deus não deixa passar nada. Tudo o Senhor vê. Aleluia. Mas Senhor, tudo que o rei Uzias fez, tudo que eu fiz, eu sou fiel. Você está dizendo aqui? Passou do limite. Vou te travar. Sabe o que Deus faz? Coloca uma leva para eles isso. Agora rei, poderoso, que tinha conquistado uma nação e as cidades vizinhas, com aliança com a Síria, dominando tudo, leproso. Agora tem que pegar toda a honra, todo o respeito, todo o orgulho e se isolar. Todo o poder, tudo que ele tinha em seu domínio, e viveu isolado. Estava tão rodeado de pessoas e agora ele estava leproso. E quem fica leproso, pelo menos nesse contexto histórico, a lepra era sinal de pecado. E ele tinha pecado porque ele quebrou a lei mosaica. E sem um problema é quando a gente quebra princípio. Eu aprendi uma coisa: quando nós quebramos princípios, nós somos quebrados por ele. O rei está sendo quebrado por princípios que ele mesmo quebrou. O problema é quebrar princípio. O irmão, tem coisa que Deus não é tolerante. Mas se a gente quebra princípio, não. Aí não. Leproso! E agora excluído, escondido, abatido, envergonhado, dentro de um palácio. Aí ele diz: o que adianta ter palácio? O que adianta ter poder? O que adianta ter governo? O que adianta ter amigos, aliança? E está leproso. Aí não tem como falar de lepra, não lembrar de nada. Tanto poder, ele é um cara fora, dentro da leprosa. O que adianta conquistar tudo e perder a si mesmo?
Aleluia. E hoje o que nós estamos vendo é isso, as pessoas estão preocupadas com o externo. E aquilo que era para ser preservado está doente. Quantas pessoas doentes na geração que nós estamos vivendo? E a doença hoje mundial é psicossomática, é mente, é emocional. Já pensou? Por quê? Porque o pecado fez isso conosco, nos deixou doentes, quer nos deixar isolados. Para quê? Para nós termos mais acesso àquilo que Deus tem para nós. Mas graças a Deus que nos dá a glória. Aleluia! Nosso Senhor Jesus Cristo. Porque Deus sempre se levanta para o seu. Aleluia. Sempre se levanta. O que acontece? O rei Uzias morre. Só que o rei Uzias era uma referência para Isaías. Ah, gente, quando eu lembro do capítulo 25 de 1 Samuel, se eu não me engano, quando Samuel morre e Davi fica angustiado, porque Samuel foi aquele que foi ungido, foi aquele que derramou o óleo, era autoridade espiritual sobre ele. E é tão bom a gente ter uma autoridade espiritual sobre a nossa vida. É tão bom você poder se sujeitar a alguém e ser direcionado por alguém. Aleluia. Ô, gente, eu já dirigi igreja por muito tempo. Hoje eu sou uma pastora auxiliar, mas estou vivendo o melhor momento da minha vida. É maravilhoso baixar a cabecinha e ver alguém aqui, ó, te cobrindo. Referência é muito bom, porque quando você se desce, você ouve a referência no caminho. É assim ou não é? Glória, aleluia. Só que Isaías perdeu essa referência, que era o seu parente Uzias, que era alguém que ele estava debaixo da sua cobertura, da sua bênção. E ele perde, quando ele perde, ele se abate. Ele diz: e agora? Estou sem propósito, o que eu vou fazer? O que vai ser de mim? Aí olha que coisa incrível. O Senhor espera, isso aqui. O Senhor espera o cenário de conforto sumir e aparecer um cenário de luto, tristeza e angústia para ele se revelar. Aleluia. Eu não poderia ter se revelado para nós? Poderia ou não? Poderia. Mas o Senhor esperou um momento de fraqueza, um momento de dor, um momento de luto para se revelar. Eu ouvi algo hoje sobre como o diabo trabalha na nossa fraqueza, falando até sobre os nossos filhos, porque quando o Satanás não consegue nos atingir, ele vai naquele que é mais fraco, que é frágil, porque o diabo é covarde. Ele não pensa assim: é filho, é esposa, está frágil, está triste. Não, é esse que ele quer atacar. Mas o Senhor não faz isso. O Senhor aparece no seu momento de caos, no seu momento mais difícil, para dizer: eu estou aqui. Glória a Deus! Isaías não conhecia o Senhor. Que isso, pastora? Ele era crente de Jerusalém, ele morava no templo, mas não conhecia o Senhor. Desculpem me dizer, mas nós somos igreja e muitas vezes nós estamos aqui dentro vivendo uma vida de filho e não conhecemos o nosso Pai. Só que deveria ser o contrário. Deveria se estreitar o relacionamento quando nós buscamos a Ele. Porque a Bíblia diz que nós devemos ir buscar e nós vamos encontrar. Buscar-me-eis e me achareis. A diz que o meu povo disse: não, é a gente que chama. Aleluia. A Bíblia diz que não, e realmente é a gente que nós vivemos. Aleluia. Não é Ele que deveria vir até nós deveríamos ir até Ele. Jesus já disse: não posso mais comer com esse, ele escolhe a voz. Nós já fomos escolhidos agora em aceitar relacionamento para ser um papel nosso de buscar o Deus. Aleluia, Deus. Glória a Deus. Mas às vezes Deus tem que
rasgar o céu. Qual é o tema? Quando o céu toca A terra. Se não fosse o céu para rasgar e tocar na terra, nós estaremos perdidos. Porque não conhecemos o Deus que servimos. Mas a primeira vez que nós buscarmos, nós encontraríamos o que é que está acontecendo. Por que nós estamos encontrando, Senhor? Será que Deus respondeu a nós que não sabemos como procurar? Ou somos nós que perdemos o caminho de volta? Isaías não sabia nem quem ele era. Mas nesse texto, Isaías vai ter um encontro com o Senhor. Aleluia. Encontro com Deus não é qualquer um. Vai procurar na Bíblia alguns encontros que tiveram com Deus, foi arrebatador. Agora teve esse privilégio de caminhar com Deus, sim ou não? E mesmo assim virou as costas para ele. E Deus tinha o prazer de descer todos os dias à tardinha para bater um papo com Deus. Elias foi levado na carruagem por Deus. Teve um encontro com Deus. Todas as vezes que nós temos encontro com Deus, algo acontece. Aleluia. Isaías está dizendo: eu vi o Senhor. Em um alto e sublime. Aí você me pergunta, pastora, por que Deus se revelou? Deus se revelou de tantas formas. Deus aparece com teoria de mais maneiras no Antigo Testamento. E por que para Isaías o Senhor rasga o céu? Porque Isaías sobe do céu e vê para ele. Eu vou dizer para você o que Deus quer dizer para Isaías. Sabe o que Deus está dizendo para Isaías? Isaías, o trono da terra está vazio. O trono da terra está vazio. Porque Uzias morreu, não tem ninguém para ele. Mas o trono do céu não fica vazio. Tronos ficam vazios. Homens passam, porque nós somos passageiros. Deus toca trono, mas o trono do céu nunca. O trono do céu nunca fica vazio. Mas isso aí não é ser básico, porque achando para você reverência, porque o
uma voz dizendo assim: olha para cima, Estevão. Aleluia. Glória, glória. E quando ele começa a olhar para cima, ele vê o Senhor sentado no seu trono. Glória a Deus. E Jesus à sua direita. Sabe o que Deus estava dizendo? Sabe o que Deus estava dizendo para este homem? Estevão, você pode estar morrendo. E aí na terra está se terminando o ciclo. Mas eu estou abrindo. Aleluia. Aleluia. Onde nada mais é capaz de separar eu e você. Como é que pode um povo terreno se dissociar do céu? Como é que pode a gente morar aqui, ser carnal e querer o céu? Quantos de nós ouvimos testemunho de pessoas que ficaram em coma, tiveram um processo, chegaram a ter um prazer de ter uma revelação, sentir algo que Deus está dizendo que é para tomar? Porque é tão bom, que quando Isaías olhou, olha o que Isaías diz: tinham seis serafins, com 6 asas. 2 cobriam o rosto, 2 cobriam os pés, e com 2 eles voavam. Voavam de um lado para o outro, em volta do trono. Glória a Deus! Glória a Deus! Só um pouquinho, Deus me deu só um pouquinho. Só deu uma prova para Isaías e deixou para a gente conviver só um gostinho do que é o céu. Só para dizer: calma, permanece, seja fiel, não quero princípio. Aleluia. Isaías, não vale a pena quebrar princípios, Isaías. Vale a pena permanecer. Eles voavam em volta do trono, de um lado para o outro, e não se esbarravam. Que coisa linda! Voavam de um lado para o outro, com 2 asas, e não se batiam. E enquanto eles voavam, eles adoravam, dizendo: Santo, Santo, Santo é e não se levaram. Eles são glória, glória. A adoração aí na terra pode não estar em crise, mas aqui no céu a adoração não para. Aqui no céu, aleluia! Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. Sabe o que eu acho lindo nessa frase, pastor? É que essa frase termina dizendo: e
toda a terra está cheia da sua glória. Aleluia. Vê se você não acha interessante assim como eu. A frase poderia ser completada como: o céu está cheio da sua glória. Mas não. A frase é completada dizendo: toda a terra está cheia da sua glória. Glória, aleluia. E talvez você não entenda. Mas quando você continua a leitura, você começa a entender. Porque quando Isaías está olhando, ele vê a barra. Ai, gente, que isso? Aleluia. Dá vontade de voar, só de pensar. Imagina se eu pudesse ver. Olha Isaías. Isaías está olhando e ele diz que a barra do manto de Deus. Porque a gente está falando de quando o céu toca na terra. A barra do manto de Deus desce. Os serafins voam e dizem: santo. O manto de Deus vai descendo do altar. E o texto diz: ele entra e toca. Aleluia. Deus não disse palavra nenhuma. Era só Isaías vendo aquele manto descendo, 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 descendo. Aleluia. Glória, aleluia. Quando o manto de Deus toca no templo, o templo enche de fumaça. Sabe o que Deus está dizendo para Isaías? Eu não preciso de luzias, acender incenso para ter fumaça. Aleluia. Luzias podem morrer, amarrar luzias aqui. É fácil você pedir, mas eu sou o suficiente. Glória, aleluia. É por isso que às vezes a gente fica confundido, porque Deus não fala, a gente só sente ação divina no ambiente. É porque às vezes não tem palavra, só tem agir, só tem sinal. Eu já estou indo para o fim. Glória a Deus. Isaías, eu vejo tudo aquilo. Deixa eu melhorar para a gente entender, ele fica constrangido. Porque se tem uma coisa que constrange o crente, é a presença de Deus. Aleluia, Deus. Tem gente que quer ganhar na marra, no peito, na força, achando que é um tal. Mas o único que constrange alguém é a presença do Espírito Santo. Ninguém precisou falar nada, não adiantou nada, pedir nada. Deus olhou tudo aquilo e disse: ai de mim, ai. E quando a Bíblia diz ai, que é ai, é dor. Isaías sentiu dor na alma, com vontade de morrer. Ele disse: ai de mim! Ai de mim! Porque eu habito no meio de um povo de impuros lábios. E sou um homem de lábios impuros. Não pergunta para mim o que é que Isaías estava querendo dizer com isso, porque a Bíblia não diz, não tem historiador que consegue decifrar. Mas algo em Isaías incomodava, e não precisou Deus falar, porque a presença de Deus trouxe clareza para Isaías. A presença
Isaías de uma forma que ele, olhando para Deus, olha para Deus. Pensa que Deus é tão constrangedor, é tão clara, é tanta luz, é tanta clareza, que quando a gente está olhando para Ele, a gente consegue se ver. Aleluia! A gente entender, tinham dois ladrões na cruz. Um olhou e falou assim para o rei de Judeu, não tira a gente daqui. O outro disse assim, quando olhou para ele, conseguiu se ver. Olhou para Jesus, mas não conseguia ver Jesus. Ele olhava para Jesus e via ele e disse, lembra de mim. Aleluia. Porque eu tenho memória curta, mas o Senhor não. Lembra de mim quando entrares no teu reino. Glória, aleluia. Ele foi constrangido só com a presença de Jesus ali. Daquele estado, sim, da presença de Jesus constrangido. Sabe o que aconteceu, meus irmãos? Apocalipse capítulo 1, quando o Senhor Jesus aparece para João, eu caí. Eu fui arrebatado de sentidos, eu caí no chão, eu não aguentei, fui parar no chão, perdi os sentidos, porque ele apareceu para mim. Agora Isaías está olhando, está dizendo, ai de mim, ai de mim, ai de mim. Você pode colocar a mão no seu coração e dizer isso? Ai de mim, ai de mim, ai de mim. Miserável que sou, pecador que sou, impuro que sou, ai de mim, Senhor. Sem falar nada, o anjo pega uma tenaz com uma brasa viva, diz o texto, tirada do altar. Vai em direção a Isaías. E toca onde? Na boca. Deus não dá rodeio na gente, não. Ele toca no lugar certo. Deus não dá voltinha para chegar onde quer chegar. Quem faz isso é a gente. Deus não. Quando ele tem que fazer, ele faz. Aleluia. Glória, aleluia. Oh, esse Deus é tão poderoso. E aí, assim, dizendo ela, o anjo veio, uma tenaz, uma brasa, tirada do altar. Pediu a Isaías, ai de mim que tenho impuros lábios. E ó, ô irmão, o que tinha ali naquele tenaz? Brasa. Brasa viva, eu tô falando de fogo, amém, amém? Amém. Amém. Agora imagina você, uma brasa de fogo tocando na sua boca. Aí você diz assim, pastora queimou Isaías todinho. Torrou a boca, o homem ficou sem lábios. É assim ou não é? É o que a gente pensa, né? Uma tenaz, uma chama viva tirada do altar é fogo puro. Vai queimar, vai tocar e vai queimar Isaías inteiro. É assim ou não é? Aí o Senhor não vai lembrar de Êxodo, capítulo 2. Quando Deus se revelou para Moisés. A gente não está falando de quando o céu toca na terra? Sim. Amém? Amém. Quando Deus foi se revelar para Moisés, como é que Deus apareceu? A sarça estava acontecendo o que com ela? Mas ela estava queimando? Mas tinha fogo? Sim. Mas queimava? Não. Mas tinha fogo? Sim. Mas queimava? Não. Mas tinha fogo? Sim. Glória, aleluia. Glória, aleluia. Olha como Deus chama a atenção de Moisés. Pelo fogo. Mas aí, Deus abriu o céu e mostrou o trono. Mas teve fogo no cenário, ainda não teve. Mas para Moisés, Deus fez diferente.
encheu ela de fogo. Só que a sarça não queimava. Aí Moisés olhou e falou: eu nunca vi um negócio assim. Moisés, abusado, foi chegando, não viu nada, né? Foi chegando perto. O Isaías Deus não falou nada, sim ou não? Tudo que Deus fez, sem palavra, não é isso? Mas com Moisés foi diferente. Com Moisés, quando ele começou a andar, ele falou: Moisés, para. É isso. Moisés, tira a sandália dos teus. Porque o lugar que você pisa É santo. Glória, aleluia. E o monte era santo? Não. Mas a presença de Deus santificou. Glória, Aleluia! Entende isso? O mesmo manto que desceu, encheu a templo e constrangeu Isaías, o mesmo fogo apareceu para Moisés e Deus se revelou e disse: Moisés, tira a sandália, porque o monte não era santo. Mas eu cheguei agora sim. Isaías, você tinha lábios impuros. Tinha. Mas agora que eu cheguei, os seus lábios são puros. glória, aleluia. Deus está dizendo: veio antes de mim e depois de mim. Depois do encontro com Deus, as coisas mudam. Eu comecei dizendo sobre ciclos que se fecham e se abrem, não é isso? E aqui, para iniciar uma história de um profeta, um chamado profético de Isaías, que estava se fechando um ciclo para iniciar outro. E eu estou falando de algo terreno que aconteceu. Só que agora foi ao contrário. Agora Deus estava fechando um ciclo e abrindo outro. Mas com um plano do Senhor. Isaías. Acabou. Tem um livro que diz assim: depois da cruz. E eu amo esse louvor porque eu me constranjo sempre quando ouço. Porque eu lembro que tem uma tese antes da cruz. E tem uma tese depois da cruz. Sabe por que Deus mostrou tudo isso para Isaías? Para dizer para Isaías assim: Isaías, tinha um Isaías antes de ser tocado pelo Senhor. Mas agora, a nação não vai ter só um Isaías. A nação vai ter um profeta. Aleluia! Glória, aleluia. Essa noite para mudar a história. Aleluia! E aí eu não estou falando só em questões financeiras, eu estou falando de algo celestial. Eu preciso concluir essa mensagem dele. Foi cantado aqui sobre o Pentecoste. E para fechar esse cenário, em Atos capítulo 2, o Espírito Santo de Deus desce como profecia se cumprindo na vida da igreja. E olha o que vai ter no cenário. Ai, eu amo isso. Eu amo isso. Porque a presença de Deus traz coisas para nós que nenhum homem consegue trazer. É isso ou não é? É verdade. Quando o Espírito Santo desce e essa data ficou marcada, glória a Deus, acontecem dois eventos. Primeiro, em Isaías teve fumaça, tá vendo, amém? Amém. Quando Deus toca o seu nome o templo enche de fumaça. E aonde há fumaça, há fogo. Pegou isso aqui? E o que é que aumenta e espalha o fogo? Abraço. Você está na churrasqueira, na sua casa, lá em casa, quem faz churrasco sou eu. Meu marido não sabe fazer churrasco. A última picanha que a gente comprou, ele acabou com a picanha, irmão. Ô, tristeza. E cara, o fogo pegar.
Que às vezes fica só aquela bolinha, olhadinha. É verdade. Mas é aquilo, né? Aí tu tem que fazer o quê? Glória, aleluia! Mas é nada fácil, não tem muita coisa, né? Aí tu pega alguma coisa e ó. Ó, mas quando o fogo pega, não tem nem chama, mas tem fumaça. É ou não é? A primeira coisa que faz é a fumaça. E depois vem o fogo. Não é isso? E quando o fogo aparece, o vento espalha e aumenta. Eu não sei se você está vendo isso. Eu não sei se você está sendo tocado por Deus. Eu não sei se a Deus do Espírito está tocando em você. Mas você vai duas coisas. Primeiro vento. E depois. aleluia. Glória a Deus. Aí você tem um Pedrão. Quem lembra do Pedro? Eu dava para Jesus, Deus não deu. Será que alguém aqui se parece com Pedro? Quem é que deu para Jesus? Glória. Deus trabalha, a gente vai ainda, né, pastor? Trabalho para Jesus. Mas existe um Pedro. Antes do vento do fogo. Um Pedro que levou, um Pedro que era impossível, um Pedro que podia largar tudo na hora desse carro. Mas depois do vento do fogo, da presença sendo derramada, não é mais só Pedro, é uma coisa.
nós estamos sentindo a tua graça, o teu poder, o teu poder.